Olá, seja bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Canva para o Ministério Infantil. Hoje nós vamos falar sobre as aulas em slide e como você pode criar as suas aulas em slide utilizando o Canva. E para isso nós precisamos fazer o nosso plano de aula. Nós somos professores do Ministério Infantil e para tudo que nós vamos fazer dentro do Ministério Infantil para as crianças é preciso que a gente use um plano para que a gente tenha algum modelo, algo para seguir, para não ficar as coisas todas desconexas, tá? Então é muito importante fazer um plano de aula e agora eu vou te mostrar aqui na tela do computador como que você pode criar um plano de aula. Vamos lá? Bom, eu tô aqui no Google Docs, tá bom? Esse daqui é um arquivo que vai ficar salvo aqui para mim online. Eu posso usar e verificar quantas vezes eu quiser utilizando meu celular, computador, tá bom? Você pode fazer aí com uma folha sulfite, no Word do seu computador, fica à vontade, tá? E aqui eu coloquei um plano de aula para a escola bíblica. Por quê? Ele é diferente um pouquinho, né? O plano de aula ele é diferente um pouco, porque na escola bíblica online a gente não tem o tempo referente, o mesmo tempo referente ao que a gente tinha com as aulas presenciais. Esse tempo é um pouco menor. Então a gente precisa aí enxugar as coisas que a gente fazia, né? Selecionar as coisas que a gente vai fazer agora para poder conseguir transmitir aquilo que a gente quer passar para as crianças. Então eu coloquei aqui algumas coisas importantes. Primeira delas, na aula para você fazer a escola bíblica online utilizando slides, é você cumprimentar as crianças, né? Esse cumprimento tem que ser uma coisa assim bem breve, não precisa ser nada muito grande, muito exagerado, tá? Eu só coloquei aqui até um exemplo. Ó. Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o assunto, aí você coloca o assunto da aula. Hoje falaremos sobre mais um milagre de Jesus. Hoje falaremos como você pode ajudar Jesus a realizar milagres. Mas antes, vamos orar? Então, eu coloquei uma coisa assim bem simples mesmo. Você vai falar para a criança sobre o que ela vai aprender naquela aula e então você vai para o momento da oração. Na oração, no momento inicial, você pode fazer uma oração direcionada. Então, você pode escolher um objetivo e fazer essa oração. Versículo, então você vai apresentar um versículo bíblico que seja condizente com a sua história, com o objetivo da tua aula, tá bom? E também vai fazer uma memorização simples, né? Fale o versículo sussurrando, fale o versículo batendo palma. Ou, então, se você não quiser fazer esse passo da memorização agora, você pode, no desafio, que é a última etapa da aula, no desafio, você pode desafiar as crianças a gravar um vídeo falando o versículo sem ler na Bíblia, tá? Então, você vai estar aí instigando a criança a memorizar esse versículo, então você não coloca agora nesse momento ali do versículo. Então, você só apresenta o versículo e entra para a história bíblica, porque memorização você vai fazendo desafio. Então, você vai apresentar o versículo para a criança, vai fazer ali a história, né? Terminou de falar sobre o versículo bíblico, já engancha para falar sobre história e você já inicia a sua história. Aí você faz a aplicação. O que é a aplicação? Como que a criança pode colocar aquilo em prática? Como que a criança pode ser um agente de milagres, um portador de milagres, tá? Então você vai colocar aquilo para a criança exemplificando para que ela possa colocar aquilo no seu dia a dia em prática. E então vem o desafio, que pode ser substituído pela atividade, tá? Fica a seu critério. Esse desafio é para a criança realmente colocar a mão na massa, para ela fazer as atividades da aula. Pode ser desenho, pode ser uma canção, pode ser o que vier no seu coração, tá bom? No caso aqui, eu vou entrar no Canva para vocês e nós vamos fazer uma aula sobre milagres, que inclusive é uma das aulas que eu preciso já fazer. Então, eu vou aproveitar que eu preciso fazer essa aula e vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Então, bora lá pro Canva para a gente ver como é que a gente faz a aula em slide.